Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai começar um assunto novo aqui na Álgebra Linear, que é o assunto de produto interno, tá? Então, é a terceira parte do curso de Álgebra Linear 1, e aí a gente vai trabalhar hoje a definição desse conceito de produto interno e os primeiros exemplos. Bom, então, antes de dar a definição geral do que é um produto interno, eu quero fazer uma breve motivação aqui que vem lá da geometria analítica, tá? Então, qual é o problema? O problema é o seguinte: imagina que você tem dois vetores no R2, então um vetor U de coordenadas A e B, um vetor V de coordenadas C e D, e digamos que θ seja o ângulo entre eles, tá? Então, aqui eu estou supondo que os dois vetores são não nulos, né? Que eles apontam realmente para alguma direção. Então, eles formam um ângulo, eu estou chamando esse ângulo de θ. Aí a minha pergunta é a seguinte: bom, será que não tem como escrever uma fórmula ou alguma expressão, alguma coisa que relaciona o ângulo θ com as coordenadas dos vetores U e V? Né? Então, será que eu tenho como calcular o ângulo entre esses dois vetores só em função das coordenadas deles? Então, a partir dessa pergunta é que vem a motivação da definição de produto interno, pelo menos aqui no R2, né? Então, eu vou fazer uma continha, a gente vai tentar expressar esse ângulo θ em função das coordenadas do U e do V. Quem que vai me dar essa relação? Qual que é a sacada, né? Quem que vai me dizer que realmente tem como fazer isso? Lá no ensino médio, você lembra de uma coisa chamada lei dos cossenos, né? Então, aqui a gente vai escrever a tal da lei dos cossenos. O que que é a lei dos cossenos, né? Bom, a lei dos cossenos, ela relaciona as medidas dos lados de um triângulo em função de um dos ângulos dele, né? Então, você precisa das medidas de três lados e de um ângulo. E aí, essa lei dos cossenos tem uma equação, uma fórmula, que envolve todos esses casos. E como que ela funciona? Bom, pega o ângulo que você sabe, e aí a relação vai te dar a medida do lado oposto a esse ângulo, ou seja, esse lado que eu estou chamando aqui de L, né? A medida dele ao quadrado vai poder ser escrita em função das medidas dos outros dois lados e desse ângulo. Então, qual era a relação, né? Bom, a medida desse lado oposto, né, que eu estou chamando de L, então L ao quadrado, vai ser igual ao quê? Bom, ele vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos adjacentes a esse ângulo. Bom, um deles aqui, ó, por exemplo, esse cateto de baixo, qual que é a medida dele, né? Bom, a medida dele é justamente o tamanho do vetor U, né? Então, eu posso escrever uma dessas medidas aqui como sendo o tamanho, ou o módulo, né, do vetor U ao quadrado. E a medida do outro cateto é o análogo, né? É o tamanho do vetor v ao quadrado. E aí, o que é o resto da expressão que aparece? Bom, daí aparece aqui menos duas vezes o tamanho desses lados adjacentes ao ângulo, então eles vão aparecer aqui de volta, e vezes o cosseno do ângulo que esses caras estão formando. Então, aqui está aparecendo o cosseno de θ. Tá? Então, qual que é a ideia agora? A ideia é aproveitar essa relação que eu sei que vale na geometria plana e tentar tirar o cosseno de θ aqui em função das coordenadas do U e do V. Bom, eu sei escrever esses caras aqui em função das coordenadas. Por quê? Porque a distância do U, né, ou o tamanho do vetor U ao quadrado é a mesma coisa que a distância desse ponto aqui até a origem, né? O tamanho do vetor é exatamente isso, né? Então, a distância desse ponto aqui até a origem, as coordenadas são A e B, então essa distância ao quadrado nada mais é do que, né, o quadrado da hipotenusa desse triângulo retângulo que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho um triângulo retângulo, eu sei medir a distância desse ponto até a origem. Idem para o tamanho do vetor v ao quadrado. E eu também posso fazer o mesmo para esse L, porque em termos de vetores, esse lado aqui, né, eu posso pensar que ele corresponde ao vetor diferença de U e V. Né? Se eu fizer V menos U ou U menos V, vai ser exatamente esse vetor aqui, só mudando talvez o sentido dele. Então, a medida desse lado L é justamente o tamanho do vetor U menos V. Tá? Então, esses três caras aqui, eu vou escrever eles em função das coordenadas dos vetores U e V. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Então, vamos escrever agora como o vetor U
tem coordenadas A e B, então o tamanho dele ao quadrado, que é o quadrado da distância do ponto AB até a origem, vai ser A quadrado mais B quadrado. O análogo agora para o V tem coordenadas C e D, então a distância dele até a distância do ponto CD até a origem, A ao quadrado, vai ser C ao quadrado mais D ao quadrado. Então esses caras já estão em função das coordenadas de U e V. E agora o L, né? O L, ele corresponde ao tamanho do U menos V, e aí eu posso escrever esse cara usando coordenadas, né? Usando U menos V agora, ao quadrado, e tanto faz, né? Fazer U menos V ou V menos U, porque o tamanho vai ser o mesmo. E aí, em termos de coordenadas, quando você faz a diferença, você faz a diferença das coordenadas correspondentes. E como é o tamanho desse cara ao quadrado, isso aqui vai ficar A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado, né? Então, você faz a diferença das coordenadas correspondentes, eleva ao quadrado e soma, né? Então, isso vai dar esse tamanho aí, né? Então, usando Pitágoras em todas elas, né? Essas três relações aí. O importante é que tudo agora está em função das coordenadas de U e V. E aí, agora eu escrevo a lei dos cossenos, substituindo esse cara aqui, substituindo esse cara aqui e substituindo esse cara aqui. O tamanho do U e do V eu vou deixar quieto, tá? Eu não vou mexer neles, eu vou deixar eles do jeito que eles estão mesmo. Eu só vou substituir pelas coordenadas esses três aqui que tem quadrados, tá? Então, o da esquerda é esse cara aqui, né? Então, voltando para a lei dos cossenos, eu vou ter o quê? Eu vou ter que A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado, esse é o L ao quadrado, ele vai ser igual ao tamanho do U ao quadrado, que é esse número aqui, mais o tamanho do V ao quadrado, que é esse número aqui, e menos o resto da expressão, que eu não vou mexer em nada. Vou deixar do mesmo jeito que já estava. Então, tá aqui, beleza. Agora, o que eu vou fazer é desenvolver esses quadrados aqui do lado esquerdo e simplificar ao máximo que eu puder. Então, esse lado esquerdo, ele vai ser A ao quadrado menos 2AC mais C ao quadrado, B ao quadrado menos 2BD mais D ao quadrado igual ao lado direito, eu só vou repetir, não vou fazer nada. Tá? Então, a soma dos quadrados desses caras aqui, menos 2 vezes o U, tamanho do V e cosseno de θ. Bom, e aí tem coisas que se simplificam, né? Então, o A ao quadrado vai embora com A ao quadrado, B ao quadrado vai embora com B ao quadrado, C ao quadrado vai embora com C ao quadrado, e D ao quadrado vai embora com D ao quadrado. Então, o que vai sobrar depois de simplificar tudo isso aí, né? Então, do lado esquerdo, eu vou ter menos 2AC e menos 2BD. Então, eu posso colocar esse menos 2 em evidência e vai sobrar AC mais BD. E do lado direito, vai sobrar menos 2 vezes o tamanho do U, tamanho do V, cosseno de θ. Então, eu posso simplificar um pouquinho mais ainda. Eu posso mandar esse menos 2 aqui embora. E aí sobra essa expressão que eu posso isolar o cosseno de θ. Como o U e o V são não nulos, né? Eu estou supondo que eles são não nulos, eu posso dividir pelo tamanho do U e pelo tamanho do V. E aí eu obtenho essa relação aqui, ó. Então, o cosseno de θ vai ser igual a vezes C mais B vezes D, dividido, né? Então, dividido por tamanho de U vezes tamanho de V, tá? Então, essa daqui é a relação que me diz como que eu calculo o ângulo θ, ou pelo menos o cosseno dele, né? O cosseno do ângulo θ, em função das coordenadas de U e V. Então, aparece no numerador aqui essa expressãozinha, né? Essa conta envolvendo as coordenadas do U e do V. E dividido pelos tamanhos deles, né? Então, o que é essa conta aqui que eu estou fazendo com as coordenadas? Bom, o U tem coordenadas A e B. O V tem coordenadas C e D. O que eu estou fazendo aqui nessa expressão de cima no numerador? Eu estou fazendo A vezes C, ou seja, a primeira coordenada do U vezes a primeira coordenada do V, e mais B vezes D, que corresponde à segunda coordenada do U,
vezes a segunda coordenada do V, e aí eu estou somando isso. Tá? Então, essa expressão aí define o que a gente chama de produto interno entre os vetores U e V. Tá? Então, a notação, ou barra definição, né? Vou fazer as duas coisas. Então, definição. Essa operação, né, é uma operação entre dois vetores, né, e tem que tomar bem cuidado com isso. Ó. Eu estou pegando dois vetores e essa operação aqui circular em azul está te produzindo um número, né? Então, isso aqui, e a notação que a gente usa geralmente é o colchete, né? Então, eu estou definindo esse cara aqui, ó, que vai ser uma função de duas variáveis, dados dois vetores em R2, eu produzo um número a partir deles. Né? Então, esse cara aqui, chamado de produto interno, é definido. Então, essa notação que eu estou usando aqui em cima, né, é uma notação de chaves e tem dois pontinhos, tá? Então, isso aqui é para dizer assim, isso aqui vai ter duas entradas, né? Eu vou colocar dois vetores ali, um vetor na esquerda e um vetor na direita, e a notação das chaves é para dizer assim, eu estou calculando essa função nos vetores que eu coloquei ali dentro. Tá? Então, para um vetor U com coordenadas A e B e um vetor V com coordenadas C e D, eu vou definir o produto interno entre U e V, ou seja, no lugar dos pontinhos eu coloco os dois vetores, as duas variáveis. Esse cara aqui eu defino como A vezes C mais B vezes D. E aí, né, isso condiz com o contradomínio, porque esse lado direito ele é um número. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de produto interno de vetores em R2. Não é o único produto interno. Esse daqui é o que a gente chama de produto interno canônico. Tá? É o produto interno mais simples, digamos assim, para vetores em R2. Né? Então, isso está dizendo para nós, com essa notação, né? Então, eu não vou falar sobre a história da notação, simplesmente foi escolhida assim a notação para produto interno, mas a gente segue o barco e usa essa mesma notação para vários outros produtos internos, só às vezes modificando um subíndice ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, com essa notação, se U e V são vetores não nulos, a gente tem essa relação aqui, cosseno de θ igual, o numerador é o produto interno entre U e V, e embaixo eu tenho, né, o tamanho do U vezes o tamanho do V. Então, usando essa notação de produto interno, o produto interno ele nasce a partir dessa equação aqui. Então, ele nasce já valendo, né, essa equação aí. Tá? Então, o cosseno de θ, o cosseno do ângulo entre os dois vetores U e V, ele pode ser escrito em função do produto interno entre U e V. Tá? Então, bom, antes de definir o geral, vamos listar algumas propriedades importantes sobre o produto interno, e algumas delas já estão motivadas aqui já. Tá? Então, pela definição, já pela definição aqui, você percebe o quê? Então, note. Agora vamos abstrair um pouco. Vamos fazer só. Esquece o problema do ângulo, pensa só na definição dada pela forma. Se eu fizer o produto interno entre um vetor U e ele mesmo, né? Ou seja, U e V são o mesmo vetor, o que acontece com o lado direito aqui? Eu tenho que fazer o produto da primeira coordenada pela primeira coordenada, como é o mesmo vetor, vai ser A vezes A, e depois a segunda coordenada com a segunda coordenada, que vai ser B vezes B, né? Então, e depois eu somo. Então, isso aqui vai ser igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado, que é, por outro lado, o tamanho do vetor U ao quadrado. Né? Então, tem uma relação aí entre produto interno e tamanho de vetor. Né? Quando você faz o produto interno entre um vetor e ele mesmo, isso produz o tamanho dele ao quadrado, que é sempre um número não negativo. Né?
E quando que ele é zero? Quando que o produto interno de um vetor com ele mesmo pode dar zero? Bom, essa equação está dizendo que se o produto interno do vetor com ele mesmo deu zero, é porque o tamanho dele ao quadrado era zero, só que vetor que tem tamanho zero? Bom, só o vetor nulo, né? Então, isso aqui está dizendo que vale isso, e além disso, e além disso, o produto interno entre um vetor e ele mesmo só vai dar zero se e somente se o único caso onde o produto interno de um vetor com ele mesmo vai dar zero é quando o vetor é o vetor nulo, né? Porque o único vetor que tem tamanho igual a zero é o vetor nulo, né? Então, isso é uma das propriedades que vale para o produto interno, mas tem mais, né? Outra propriedade, que é um pouquinho mais abstrata, é o que acontece quando você pega uma combinação linear de vetores aqui na primeira entrada e mantém fixa a segunda, ou vice-versa. Tá? Então, o que acontece se eu fizer isso? Então, digamos, vamos pegar três vetores. Tá? Então, U igual a AB, V igual a CD e W igual a EF. E eu vou pegar lambda, um escalar. Então, é uma propriedade um pouquinho mais abstrata. O que acontece se eu fizer o seguinte? Se na primeira variável aqui do produto interno eu fizer uma combinação linear e fazer o produto interno disso tudo com o segundo vetor. Tá? Então, o que acontece aqui? Será que eu posso fazer alguma propriedade que tira a escalar ou abre na soma, alguma coisa do tipo? Bom, vamos verificar. Então, o que acontece com esse cara aqui? Isso aqui é o produto interno entre dois vetores e quais são as coordenadas desses vetores? Bom, quais são as coordenadas desse primeiro vetor? Né? Então, lambda vezes u mais v, quais são as coordenadas dele? Bom, estou fazendo lambda vezes u. Então, a primeira coordenada desse cara é lambda vezes azinho, e depois eu estou somando com o v, então eu vou somar com a primeira coordenada do v, que é esse número c. Isso é a primeira coordenada desse primeiro vetor aqui. E a segunda coordenada dele, agora eu vou fazer lambda vezes b, e depois eu vou somar com a segunda coordenada do v, que é o d. Então, esse aqui é o primeiro vetor. E agora o segundo vetor eu vou simplesmente manter. Tá? Então, é o EF. Agora eu uso a definição desse produto escalar, ou produto interno. Né? Lá na geometria analítica ele chama de produto escalar. Agora eu vou chamar só produto interno mesmo. Tá? Então, isso aqui dá igual o quê? Bom, agora eu tenho o produto interno entre dois vetores e eu sei as coordenadas deles. Então, como que eu faço essa conta? Bom, eu multiplico essa primeira coordenada por essa primeira coordenada, depois eu multiplico a segunda coordenada pela segunda coordenada, e daí eu somo, né? Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou fazer o quê? Isso aqui vai ser igual a lambda vezes A mais C vezes o número E mais lambda vezes B mais D vezes o número F. Né? Então, primeiro pela primeira, segunda pela segunda e depois soma. Agora eu vou fazer as tributivas e vou rearranjar os termos de uma outra maneira aqui. Então, isso aqui vai ser igual, né, ao lambda A vezes E mais C vezes E mais lambda B vezes F mais D vezes F, fazendo as distributivas. Aí eu vou agrupar esses caras que têm lambda acompanhando e vou agrupar os outros caras que não têm lambda acompanhando. Então, isso aqui vai ficar igual a lambda vezes o número A vezes E mais B vezes F mais, e agora os caras que não têm lambda, que é C vezes E mais D vezes F. E agora é só uma questão de identificar o que é o que aqui, né? Porque aqui é lambda vezes o quê? O que é esse cara aqui? Bom, agora eu volto para as coordenadas dos vetores, né? Então, aqui é A vezes E, a primeira coordenada do U, vezes a primeira coordenada do W, mais B vezes F, que é a segunda coordenada do U, vezes a segunda coordenada do W. Então, esse cara aqui é justamente a definição do produto interno entre o vetor U e o vetor W.
E, analogamente, esse segundo cara aqui, né, então esse cara é esse aqui, e esse segundo cara, ele vai ser o produto interno entre o vetor V e o vetor W. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo que se eu fizer... Então, agora eu vou escrever de volta aqui. Se eu fizer uma combinação linear na primeira variável do produto interno, então ela abre, né? Ou seja, eu posso tirar o escalar para fora e posso abrir a soma em uma soma de produtos internos. Então, é como se valesse uma distributiva, né? Eu posso fazer, de certa forma, por isso que se chama produto, né? Produto você já espera que seja uma operação que seja distributiva com a soma, né? Então, essa propriedade está dizendo que, de fato, o produto interno é distributivo. Eu posso fazer esse vezes esse, no sentido de produto interno, aí eu posso tirar escalar para fora, né? Quando eu fizer lambda U produto interno com W, eu posso tirar o lambda para fora e faço só o produto interno do U com W, e ele abre na soma também, ele distribui na soma. Eu posso fazer o primeiro vezes o W e depois o segundo vezes o W, que aqui é só o V, produto interno com o W. Então, ele é linear na primeira variável. Acontece que ele vai ser linear na segunda também. Tá? Então, por que ele vai ser na segunda também? Porque vale uma propriedade bem simplesinha, que é a seguinte, né? Se eu fizer o produto interno do U com o V, que é o que, por definição, é o A vezes C mais B vezes D, eu posso, como é um produto de números, números reais, eu posso trocar a posição deles e pensar isso aqui assim, só que pensando desse jeito, isso aqui é o produto interno entre o V e o U, né? Ele inverte a posição aqui dos dois vetores, porque agora é a primeira coordenada do V com a primeira coordenada do U, mais a segunda coordenada do U, aliás, do V com a segunda coordenada do U. Então, o produto interno, ele é comutativo. Eu posso trocar os vetores de posição e dar a mesma coisa. Então, já que ele é linear na primeira variável e, e ele é comutativo, então ele vai ser linear na segunda variável também. Tá? Então, isso é importante. O produto interno ele é distributivo nas duas variáveis. Tá? E aí, aqui é importante mencionar que meu mundo meu mundo é de números reais. Tá? Se eu falar de números complexos, eu vou voltar nesse detalhe mais tarde, o produto interno não vai ser comutativo, ele vai ser anticomutativo. Quando eu trocar vetores de posição, em vez de dar a mesma coisa, aparece o conjugado de números complexos, tá? Mas, por enquanto, aqui meu mundo é tudo real, então aqui no mundo real ele é comutativo mesmo, tá? Bom, então, essas são algumas das propriedades que valem, e só para mencionar uma última, né? Antes de dar a definição geral, inspirado nessa expressão aqui, ó, que envolve o produto interno e o ângulo, né? Então, perceba aqui, né, que se o ângulo entre os dois vetores for de 90 graus, ou seja, se esses dois vetores são ortogonais, então o cosseno de 90 é zero, então essa fração vai ser igual a zero, só que uma fração dá zero, então é porque o numerador é zero. Então, se o ângulo é 90 graus, isso implica que o ângulo, o produto interno entre U e V, vai ser igual a zero. E por outro lado, se o produto interno entre dois vetores deu igual a zero, então o cosseno de algum ângulo deu zero. Ângulo entre vetor, para nós, sempre é um ângulo entre 0 e 180 graus. Qual que é o único ângulo entre 0 e 180 graus cujo cosseno é igual a zero, né? Bom, o único ângulo onde o cosseno é zero entre 0 e 180 graus é o ângulo de 90 graus. Então, essa relação aqui, ela te dá uma equivalência entre dois vetores serem ortogonais, né? E o produto interno, e alguma relação, né, entre o produto interno deles. Tá? Então, eu vou escrever essa relaçãozinha aqui, que é uma consequência direta dessa fórmula, né? Então, note também que é uma propriedade que a gente vai usar mais tarde também, que o vetor U ele é ortogonal ao vetor V, essa é a notação, né? Ou seja, θ é igual a 90 graus, se e somente se o produto interno entre U e V é igual a zero. Tá? Então, produto interno de dois vetores dar igual a zero está relacionado a esses dois vetores serem ortogonais. Tá?
Então, essas propriedades vão ser listadas de novo de volta, só que em situações mais gerais mais tarde. Bom, então, resumindo, né? O produto interno que gera aqui no R2, quando você quer responder essa pergunta de como que eu posso calcular o ângulo entre dois vetores em função das coordenadas deles, é uma função, né, que dados dois vetores te produz um número, e essa função tem algumas propriedades, né? A gente viu que ela tem essa propriedade aqui, quando eu calculo o produto interno de um vetor com ele mesmo, isso dá sempre maior ou igual a zero, e só dá zero quando o vetor é o vetor nulo, né? E a gente viu também mais duas propriedades, pelo menos mais duas, né? Que o produto interno ele é linear, ou seja, ele é de fato um produto, ele é distributivo, né? Então ele é linear na primeira variável e ele é comutativo, né? Eu posso trocar vetores de posição que o produto interno não muda. E daí, como consequência disso, vai sair que ela é linear na segunda variável também, tá? Bom, então, isso motiva a definição geral do que é um produto interno, né? Então, agora eu tenho um espaço vetorial qualquer, não precisa ser o R2, sobre os números reais, tá? Então, sobre os números reais. Então, o que a gente chama de um produto interno em V? Bom, ele é uma função de duas variáveis, né? Ou seja, eu tenho que pegar dois vetores e essa função, a partir desses dois vetores, te produz um número, tá? Então, por isso que é a palavra interno, tá? Ela produz, ou produto escalar, em alguns lugares vocês vão encontrar, porque ela não produz um vetor, ela produz um número. E quais são as propriedades que essa função tem que ter para eu poder chamar ela de produto interno? Bom, ela tem que ser um produto, né? Então, ela tem que ser distributiva. Ou seja, se eu pego três vetores, u, v e w, e lambda um escalar, quando eu faço uma combinação linear na primeira variável e faço o produto disso na segunda, com algum vetor na segunda entrada aqui, isso tem que distribuir, né? Então, isso é a mesma coisa que fazer o produto interno de u com w, e que eu posso tirar o escalar para fora e depois fazer a soma, né? Abre na soma, produto interno do v com o w. Então, ele tem que ser distributivo. Ele tem que ser comutativo, e aqui eu enfatizo de volta que a gente está sobre R, tá? Se fosse sobre complexos aqui, ia ter um conjugado aqui, ia ser assim, ó. U com V seria V com U, só que conjugado, tá? Porque aqui também ia mudar, né? Ia ser complexo, não ia ser número real. Então, o produto interno daria números complexos. Então, faz sentido falar de conjugado. Mas não é o contexto aqui. Então, isso é o que a gente chama de comutatividade. E, por fim, a gente tem a propriedade de positividade, que é a que diz aquela análoga que a gente falou lá em cima. Produto interno de um vetor com ele mesmo sempre tem que ser um número maior ou igual a zero, e ele só dá zero quando o vetor é o vetor nulo. Então, isso é uma exigência. Para ser um produto interno, você precisa dessa condição aqui. Tá, então, essas três propriedades é o que eu exijo para poder chamar uma função de produto interno. E aí, uma vez que você escolhe um produto interno em um espaço vetorial, essa dupla, né, o espaço vetorial V com aquele produto interno que você escolheu, é o que a gente chama de um espaço com produto interno. Tá? Um mesmo espaço vetorial pode ter infinitos produtos internos diferentes. Tá? É uma questão de escolha, é uma questão que depende do contexto, depende do que é conveniente para você. Tá? Então, a gente vai ver mais para frente, mesmo no R2, por exemplo, o mais simples de todos, como a gente falou ali, aquele produto interno que eu defini é só um exemplo, ele é o mais simples de todos, que é o que a gente chama de produto interno canônico. Existem infinitos outros produtos internos que você pode criar, ou seja, funções que também tenham essas três propriedades aqui. Bom, o primeiro exemplo, né, vamos começar com os exemplos então. O primeiro exemplo é o exemplo trivial, é o exemplo que é uma generalização direta desse exemplo que a gente deu no caso do R2. Tá? Então, quando o espaço vetorial é Rn, a gente chama de produto interno canônico, né, que às vezes eu vou colocar essa notação aqui, pendurando um C embaixo, para enfatizar que o produto interno que eu estou falando é o canônico. Quando não tem perigo de confusão e você está falando só do canônico, você não escreve aquele símbolozinho ali. Mas aqui, para o que eu vou fazer logo em seguida, vai ser bom eu colocar esse C para não confundir. Tá? Então,
O produto interno canônico, como que ele é? Bom, dados dois vetores em Rn, digamos que as coordenadas sejam x1 até xn e y até yn. Então, o produto interno canônico entre eles imitando a ideia do R2. A do R2 fazia o quê? Multiplica a primeira coordenada pela primeira coordenada, multiplica a segunda coordenada pela segunda coordenada e soma. Então, se eu tiver n coordenadas, eu vou repetindo esse processo. Primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, etc., até a última com a última, e depois eu somo tudo. Tá? Então, é uma generalização óbvia do que a gente escreveu lá para R2. E aí, na notação do somatório, eu posso escrever desse jeito aqui. Tá? Então, já para ir adiantando e só para dar um exemplo, né? Você pode criar outros exemplos de produtos internos, e aí, em vez de você fazer essa soma aqui, em cada uma dessas parcelas você pode colocar um peso, digamos assim. Você coloca um número positivo multiplicando cada um deles. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 2 vezes x1 mais y, aliás, 2 vezes x1 vezes y1, aí eu posso colocar aqui 3 vezes x2 vezes y2 e assim por diante. Então, são outras opções que são funções que também vão dar produtos internos. Não vai ser o canônico, né, mas também vão ter aquelas 3 propriedades que eu listei ali em cima. Então, por isso que eu falo, tem infinitos exemplos. Você pode colocar pesos nessas parcelas e esses pesos podem ser qualquer número positivo que você quiser. Tá? Então, vão ter infinitos exemplos. Mas esse aqui é o canônico, é o exemplo onde todos os coeficientes aqui são iguais a 1. Né? É 1 vezes x1, y1, 1 vezes x2, y2 e assim por diante. Bom, agora pulando um pouco, né, de mundo aqui, a gente vai discutir um produto interno, também que vai ser o produto interno canônico, do espaço de matrizes. Tá? E aqui as matrizes não precisam ser quadradas. Tá? Então, matrizes M por N, M linhas e N colunas. Como que eu vou criar o produto interno canônico do espaço das matrizes? Bom, se eu simplesmente desse a definição para vocês, né, e falasse, a definição do produto interno canônico do espaço de matrizes é essa. Ia ficar uma definição muito jogada, vocês não iam entender por que a definição é aquela. Então, a minha ideia aqui vai ser o seguinte. Antes de definir esse produto, eu vou motivar a expressão dele. Bom, lembra que a gente falou um dos vídeos anteriores, que a gente tem a noção de isomorfismos, né? Que quando você tem uma transformação linear que é bijetiva entre dois espaços vetoriais, eu posso pensar que esses dois espaços vetoriais são a mesma coisa, né? A gente já fez isso em vários exemplos e, em particular, eu posso fazer isso com matrizes também. Então, esse isomorfismo que eu vou colocar aqui é o isomorfismo que me permite pensar matrizes como vetores mesmo, um vetor linha. E como que vai ser esse vetor linha? Bom, dada uma matriz com M linhas e N colunas, eu posso pensar ela como se fosse um único vetor, onde eu pego todas as linhas dessa matriz e estico elas todas em um vetor só. Tá? Então, se a matriz tem M linhas e N colunas, quantas coordenadas esse vetor precisa? Bom, ele precisa de M vezes N coordenadas. Então, como que eu defino essa função? Bom, se a matriz A tem entradas A e J, então essa função pega essa matriz, te devolve um vetor, e como que é esse vetor? Bom, eu coloco todas as coordenadas, todas as entradas da primeira linha, listo elas, depois, em seguida, eu coloco todas as entradas da segunda linha dessa matriz, depois todas as entradas da terceira linha e assim por diante, até a última linha, né, as entradas da última linha. Então, eu simplesmente peguei todas as linhas dessa matriz e listei elas todas numa linha só. Né? Então, isso produz um vetorzão, e esse vetorzão tem M vezes N entradas, M vezes N coordenadas. Isso aqui é, obviamente, uma transformação linear, porque quando você soma matrizes, né, você soma entrada a entrada, e como que você soma vetores? Você soma coordenada a coordenada. Então, você vai somar justamente. Quando eu somo as matrizes aqui, eu somo as entradas correspondentes, e via essa função, é claro que eu vou somar as entradas correspondentes, só que agora tudo num vetor linha. Né? Então, isso aqui vai ser linear. É, obviamente, uma bijeção também, porque eu só dispus os mesmos caras, só que num outro formato. Então, isso aqui vai ser uma bijeção e, portanto, vai ser um isomorfismo. E agora, qual que é a ideia? A minha ideia vai ser o seguinte.
Digamos que você pegue, então, duas matrizes no domínio, né, que é o conjunto de matrizes aqui, e olhe para os vetores correspondentes lá do outro lado. Tá? Então, eu vou pegar aqui A e B matrizes, a matriz A com entradas A e J, a matriz B com entradas B e J, e vamos olhar para o lado direito, vamos olhar quais são os vetores correspondentes a essas matrizes. Bom, tem esses dois vetores aqui, que são esses vetores grandões, né? Com essas m vezes n coordenadas, uma correspondente à matriz A e uma correspondente à matriz B. Bom, do lado direito eu tenho vetores em algum R alguma coisa. Para vetores, eu já sei fazer produto interno e sei, em particular, fazer o produto interno canônico entre eles. Então, eu pergunto para vocês, o que dá o produto interno canônico entre esses dois vetores que estão aqui do lado direito? Usa a definição, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço a primeira coordenada desse vetor vezes a primeira coordenada do outro, a segunda vezes a segunda, a terceira vezes a terceira, e vou somando. Então, vai aparecer um monte de somas, porque tem um monte de coordenadas, né? Então, a primeira parte aqui, ó, esse somatório, ele corresponde ao quê? Ele corresponde a fazer A11 vezes B11, depois A12 vezes B12, A13 vezes B13, até esse último cara que vai ser A1N vezes B1N. Essa soma, essa primeira parte, né, do produto interno está nessa soma aqui, ó. E aí, como que são as entradas, né? Bom, a primeira entrada é igual a 1, né? Em todos esses produtos aqui é A1 alguma coisa, B1 alguma coisa, e a segunda entrada está variando junto nos dois, né? Então, o J vai desde o 1 até o N, né? Que é a posição da coluna que vai variando. E depois você tem A21 vezes B21, A22 vezes B22, A23 vezes B23 e assim por diante. Então você vai fazendo essas somas, organizando elas e escrevendo em somatórios. Até a última, né? Que vai ser esse cara aqui. Bom, então você tem um monte de somatórios e acontece que esses somatórios que aparecem também têm um padrão, né? Então aqui você percebe que em todos os somatórios o segundo índice está parado e o primeiro índice está variando, né? Aqui é A1 alguma coisa, B1 alguma coisa, e aí até o último é AM alguma coisa, BM alguma coisa. Então, o primeiro somatório, o primeiro índice também está variando, e como eu estou somando tudo, eu posso escrever esse somatório como um outro somatório, né? Onde a primeira posição está variando desde o 1 até o M. Tá? Então, é claro, né, os dois vetores têm um monte de coordenadas, então o produto interno canônico entre eles fica essa soma grandona aqui. Então, abreviando, né, usando a notação de somatório, você percebe que o produto interno canônico entre eles fica essa expressão zona aqui. Né? Eu faço A e J vezes B e J, então eu mantenho os índices iguais ali, né? IJ e IJ. Aí eu somo sobre todos os possíveis Is, de 1 até M, e todos os possíveis J, de 1 até N. Então, em resumo, é isso. Bom, a questão é a seguinte: essa expressão aqui está feia. Eu vou tentar identificar essa expressão aqui do lado direito como uma operação entre matrizes sem precisar escrever as entradas das matrizes. Essa que vai ser a sacada para tentar definir um produto interno canônico, né, no mundo das matrizes. Então, o que é essa coisa toda do lado direito aqui? O que é esses somatórios? E aí a sacada é você olhar para um certo produto de matrizes esperto. Tá? Então, eu vou pegar o transposto da matriz A e multiplicar pela matriz B. Por que tem que ser transposto, né? Bom, a matriz A, só lembrando aqui, escrevendo aqui em cima, tanto a matriz A como a matriz B, elas têm ordem M por N. Então, não necessariamente eu posso multiplicar a matriz A pela matriz B, porque elas podem ter ordens diferentes. Mas a transposta da matriz A, ela tem ordem contrária, ela tem ordem M, N vezes M. E como a matriz B tem ordem M vezes N, então essas duas matrizes sim eu posso multiplicar. O A transposto e o B eu posso multiplicar porque a quantidade de colunas da A transposto é igual à quantidade de linhas da B, né? Então esse produto faz sentido. Aí, aliás, em vez de fazer o produto de A vezes B, A transposto vezes B inteirinho, descrever todas as entradas desse produto, eu vou pegar só os caras da diagonal principal.
E aí vocês já vão entender por quê. Tá? Então, vamos tentar descrever quem são os elementos da diagonal principal dessa matriz A transposto vezes B. Então, o que eu quero fazer é perguntar quem é, para cada J, então, para cada J de 1 até N, por que N, né? Porque A transposto vezes B vai ser uma matriz de ordem N por N. Então, a diagonal principal vai ter N entradas. Então, para cada J de 1 até N, quem é, né? A transposto vezes B, entrada JJ. Tá? Então, qual que é a jésima entrada da matriz A transposto vezes B? Então, vai ser a entrada J da diagonal principal desse cara aí. Agora, como que eu faço essa conta para descobrir essa entrada? Vamos lembrar da definição de produto de matrizes, né? Então, aqui, digamos que eu tenha a matriz A transposta, aí eu vou multiplicar ela pela matriz B, e aí eu vou obter a matriz A transposta vezes B. E o que eu quero é localizar quem é exatamente o cara que está aqui na posição JJ. Bom, como que eu obtenho a posição JJ de uma matriz produto? Bom, eu tenho que multiplicar a linha J da primeira matriz pela coluna J da segunda matriz. Então, aqui eu estou na linha J e aqui eu estou na coluna J. Isso vai dar a entrada JJ. Agora, por outro lado, quem são cada uma dessas entradas? Quem é a linha J da matriz A transposto? Bom, por definição de transposta, você troca linhas por colunas. Então, a linha J da matriz transposta é, na verdade, a coluna J da matriz A original. Então, quais são as entradas da coluna J da matriz A original? Bom, é A1J, A2J e assim por diante até a MJ. Né? Essa é a coluna J, só que agora eu estou dispondo na linha J da transposta. Né? E quem que é a coluna J da matriz B? Bom, vai ser B1J, B2J e assim por diante até BMJ. Então, essas são as entradas da coluna J da matriz B. Então, a posição JJ dessa matriz produto de A transposta vezes B, por definição de produto de matrizes, eu tenho que fazer esse cara vezes esse cara, depois esse cara vezes esse cara, e assim por diante, até esse vezes esse. Então, isso aqui vai ser igual a A1J vezes B1J, mais A2J vezes B2J, e assim por diante, até AMJ vezes BMJ, que na notação de somatório, eu posso escrever como soma de I indo de 1 até M, de quem? A segunda posição está parada e a primeira está variando. Então, é A, I, J vezes B, I, J. Né? Então, a segunda posição de cada um desses produtos é igual a J e a primeira posição está variando igual de 1 até M. Então, a entrada JJ dessa matriz é esse cara aqui, para cada J, e esse cara lembra muito o que acabou de aparecer aqui em cima, né? Porque aqui eu tenho soma de J de 1 até N de A e J vezes B e J. Então, eu tenho soma de I de 1 até N, A e J vezes B e J. Só que na expressão daqui de cima, eu tenho uma outra soma fora. E essa outra soma fora é o quê? Bom, aqui é para cada J. Então, se eu somar sobre o J, se eu fizer a soma desses números com J de 1 até N, eu vou obter exatamente esse cara aqui, né? Porque as somas aqui pode estar trocado o I e o J, né? Em relação ao que eu acabei de fazer. Mas é soma de números. Soma de números eu posso computar. Tanto faz escrever essa soma começando com o I ou começando com o J. Eu posso trocar esses dois somatórios de posição. Então, se eu pegar esse cara aqui e somar em J, vai dar exatamente o cara que está lá em cima. Mas o que corresponde a somar em J esses caras aqui? Bom, eu estou na posição JJ
é um cara da diagonal principal. Então, se eu somar em J, eu vou estar somando os caras da diagonal principal da matriz A transposto vezes B. Isso tem um nome, que a gente já deu anteriormente, isso é o traço da matriz, né? O traço da matriz é somar os elementos da diagonal principal. Então, a conclusão, né? Ou seja, se eu somar, né? Então, o traço de A transposto vezes B, que corresponde justamente a somar em J de 1 até N, esses números que são os números que aparecem na diagonal principal, isso aqui coincide, né, com esse produto interno entre esses dois vetores do lado direito, né? Então, é exatamente essa soma que aparece aqui. Então, essa coisa toda, ela é igual ao produto interno entre os vetores f de A e f de B. E é o produto interno canônico, né? É o produto interno com esse Czinho aqui embaixo. Porque o lado direito ali é um produto interno entre vetores, né? Então, o produto interno entre esses dois vetores correspondentes do lado direito, ele tem uma expressão, né? Ele tem uma fórmula em função só das matrizes A e B, sem que eu precise escrever as entradas dela. Então, é uma expressão mais elegante. Eu não preciso escrever esse somatório absurdo enorme aqui, né? Então, essa é a maneira como calcula, né? Você usa a expressão para calcular, mas essa maneira aqui é uma maneira mais sucinta de escrever a mesma soma. Tá? Então, conclusão, né? O produto interno entre os dois vetores correspondentes do lado direito, ele é dado por essa fórmula do traço, né? A soma dos elementos da diagonal principal, de qual matriz? Da transposta de A vezes a matriz B. Tá? Então, isso motiva a definição do produto interno canônico, né, do mundo das matrizes. Então, por definição, agora a gente vai definir um produto interno entre matrizes, se aproveitando dessa expressão que eu acabei de criar, né? Então, eu defino o produto interno entre as matrizes A e B justamente como o traço de A transposto vezes B. Bom, por que eu faço isso? Por que eu defino exatamente desse jeito? Bom, por definição, o produto interno entre A e B corresponde, ele é igual ao produto interno entre os vetores correspondentes às matrizes A e B, só que o produto interno canônico, né? Então, por definição dessa expressão, a gente já sabe que vale isso, né? Então, por que esse cara aqui que eu acabei de criar, ele de fato vai ser um produto interno? Por que ele vai ter as propriedades de produto interno? Bom, porque ele é igual ao produto interno entre os vetores correspondentes lá do lado direito. Como o cara do lado direito eu já sei que é um produto interno, porque ele é o produto interno canônico do Rn, ele já tem as propriedades, todas as propriedades do produto interno canônico, elas correspondem, né, elas têm análogos para o lado esquerdo, né? Então, se eu já sei que valem as propriedades do lado direito, eu vou ter que vão valer também as propriedades do lado esquerdo, tá? Então, as propriedades desse cara aqui, as três propriedades que eu tenho que verificar para ver que isso aqui dá um produto interno no mundo das matrizes, eu não preciso fazer, porque eu já sei que como esse produto é igual ao produto interno canônico de vetores correspondentes lá do outro lado, e o produto interno canônico é um produto interno, então as propriedades vão valer também para o lado esquerdo. Isso eu posso deixar como exercício para vocês verificarem, né? Então, essa brincadeira, né? Você pode fazer. Qual que é o truque que eu acabei de usar? Eu quero definir um produto interno em algum lugar, mas eu sei que esse cara, esse espaço vetorial, é isomorfo a algum outro que eu sei que tem um produto interno, que eu já sei que vale as propriedades de produto interno. Então, como que eu defino o produto interno nesse cara que eu quero criar? Bom, eu pego os vetores correspondentes do outro lado, faço o produto interno deles e defino, né, o produto interno do lado esquerdo como o produto interno do lado direito, dos vetores correspondentes. Então, isso é uma passagem que é bem abstrata, né? Isso não é uma coisa simples, mas é uma coisa que se faz muito, tá? Então, você define, nos livros vocês vão ver simplesmente a definição assim. Defina o produto interno de duas matrizes como o traço de A transposto vezes B, ponto final,
verifica aqui várias propriedades e acabou, fim do dia. Você viu que é um produto interno e ponto, acabou. Mas a motivação do porquê que a expressão do produto interno é essa, é você pensar que esse lado direito aqui, ele corresponde exatamente ao produto interno canônico entre os vetores correspondentes a essas duas matrizes. Quando você enfileira todas as linhas da matriz em um vetor, um único vetor só. Bom, então, esse é o produto interno canônico, porque do lado direito eu estou usando o produto interno canônico entre vetores. Tá? Então, como eu falei, tem outras maneiras de definir produto interno entre matrizes que não seja exatamente essa expressão aqui. Você pode usar outras. Essa daqui dá o produto interno canônico. Bom, então, esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, agora a gente vai mudar um pouquinho de áreas. Eu vou falar um pouco de funções, em particular de funções contínuas. Tá? Então, o espaço vetorial agora é o conjunto de todas as funções contínuas definidas em um intervalo AB com valores na reta. Tá? Então, essa é a notação que a gente usa. Esse C0 significa que, e esse AB, né, significa que as funções estão definidas no intervalo AB, e o C0 significa que elas são contínuas. Então, entre aspas, né, quando você desenha o gráfico dessas funções, o gráfico não tem nenhum salto. Né? Entre aspas, é isso, graficamente. E acontece que, bom, isso é um espaço vetorial, né, porque você pode somar funções ponto a ponto, você pode multiplicar funções por escalares ponto a ponto, e, além disso, somas de funções contínuas ainda dá uma função contínua, e produto de função contínua por escalar ainda dá uma função contínua. São coisas que você vê no cálculo 1, né? Então, isso eu vou assumir tudo, não vou demonstrar nada. E aí, então, isso é um espaço vetorial, essas operações têm todas as propriedades que tem que ter para ser um espaço vetorial, e nesse espaço vetorial eu posso definir um produto interno de uma maneira bem esperta, né? Então, dadas duas funções, como que eu vou definir o produto interno entre elas? Bom, eu tenho que produzir um número usando essas duas funções, né? Qual é o número? Bom, eu vou fazer o produto dessas duas funções. Então, aqui eu tenho a função f vezes a função g. As duas funções são contínuas, então o produto delas é uma nova função contínua, né? Isso também é uma propriedade que você vê no cálculo 1. Isso aqui ainda é uma função contínua. E funções contínuas podem ser integradas, né? Eu posso integrar funções contínuas no intervalo onde elas estão definidas. Então, a integral de a até b, ou seja, no intervalo onde essas funções estão definidas, a integral de a até b de uma função contínua vai te dar um número, né? Dá para fazer essa integral, né? Funções contínuas são integráveis, e o resultado da integral é um número, né? Então, produto interno entre duas funções está te dando um número. Então, faz sentido, né? Tudo que a gente tem que ver agora é que essa coisa que eu acabei de definir realmente é um produto interno, né? Ela tem todas aquelas propriedades de produto interno que tem que valer, né? Então, a primeira delas, a gente vai verificar elas aqui, são bem simples, na verdade, usando, né, coisas de cálculo 1. A primeira delas é por que ele é linear na primeira variável. Então, vamos verificar que ele é linear na primeira variável. Então, eu vou ter que pegar vou pegar três funções, né? Então, esses caras aqui, elementos no meu espaço vetorial, são funções, e lambda um escalar. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o produto interno de uma combinação linear, produto interno disso com um segundo cara fixado ali paradinho. E eu quero ver que isso é distributivo, né? Eu quero ver que eu posso trocar essa expressão pelo produto interno de f com h, mais o produto interno de g com h, e que eu posso tirar o escalar no primeiro produto interno para fora. Bom, então vamos usar a definição, né? Aqui eu tenho o produto interno entre duas funções, isso aqui tudo é uma função, isso é uma função. Então, pela definição desse produto interno, isso vale a integral de a até b do produto dessas duas funções. Bom, a primeira função é lambda vezes f mais g, isso aqui calculado em x, vezes a segunda função, que é o h. Então, isso por definição desse produto interno aí. Mas e daí, né? Bom, e daí que agora, como que eu calculo, né, uma combinação linear de funções em um ponto, né? Bom, isso aqui é a operação ponto a ponto.
é a operação de espaço vetorial. Isso aqui é igual à integral de ATB, lambda vezes f de x, mais g de x, e isso tudo vezes a função h de x, e a integral em relação à variável x. Agora eu estou só com números, e números, eu sei, números reais, vale a propriedade distributiva. Então, eu posso fazer a distributiva aqui e aqui. Então, isso aqui é igual integral de a até b, lambda vezes f de x vezes h de x, mais g de x vezes h de x. E eu estou integrando essa coisa toda, né? Mas lá do cálculo 1, a gente sabe que a integral abre na soma, né? A integral de uma soma de funções é a soma das integrais de cada uma delas. Então, isso aqui é igual, então, agora, usando que integral abre na soma, né? Isso aqui é igual ao quê? É igual à integral de a até b, lambda vezes f de x vezes h de x, dx, mais integral de a até b, g de x vezes h de x. Bom, e agora eu uso que o lambda é só uma constante, né? O lambda é um escalar. Ele não tem nada a ver com a variável da integração aqui. E aí, usando de novo propriedade de integral, lá do cálculo 1, eu sei que eu posso tirar, né, que a integral tira constantes, né, para fora da integral. Entre outras palavras, né, a integral é um operador linear, né, é uma transformação linear. Então, isso aqui é igual a lambda vezes integral de a até b, f de x vezes h de x, dx, mais integral de a até b, g de x vezes h de x, dx. E agora é só uma questão de identificar, né? Porque isso aqui é igual lambda vezes, isso aqui, por definição, é o produto interno de f com h, e o segundo cara, por definição, é o produto interno de g com h. Isso tudo que eu calculei era o produto interno de lambda vezes f mais g, produto interno com h. Então, a gente verificou que vale essa igualdade aqui, ou seja, ele é linear na primeira variável, ele é distributivo, né? Então, uma das propriedades está verificada. A segunda propriedade que eu tenho que verificar é a comutatividade, né? A comutatividade é bem óbvia, né? Porque quando você faz o produto interno de f com g, isso, por definição, é a integral de a até b de f de x dx, f de x, g de x dx. Só que isso aqui é um produto de números, números reais. Eu posso trocar eles de posição aqui. Vai ser a mesma função, só estou trocando os caras de posição. E isso aqui, por último, né, por definição, ele é exatamente o produto interno de g com f, né? Só está trocada a posição das duas funções. Então, a comutatividade é bem óbvia, né? Bem simples aqui. E, finalmente, a última propriedade que eu tenho que ver ela é a positividade, que é menos óbvia nesse caso, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que verificar que o produto interno de um cara com ele mesmo dá sempre maior ou igual a zero. Tá? Então, se eu pego um elemento nesse espaço vetorial aí, uma função, né, contínua de a até b, quando eu faço o produto interno da função com ela mesma, isso aqui, por definição, é o produto, é a integral de a até b do produto da função com ela mesma, né? Porque é a mesma função ali. Então, isso aqui é igual à integral de a até b da função f de x, só que ao quadrado. Bom, agora então eu estou integrando uma função que é maior ou igual a zero, porque ela está ao quadrado. Eu tenho certeza do sinal, né? Bom, mas a integral no intervalo, ela não calcula justamente a área embaixo do gráfico, né? A área entre a função e o eixo x. Então, se a função que eu estou integrando ela já é maior ou igual a zero, ou seja, ela está toda para cima do eixo x, então essa integral vai dar justamente a área, né? Então, esse cara aqui vai ser maior ou igual a zero por causa da função que eu estou integrando já ser não negativa, né? Ela já é maior ou igual a zero. Então, isso aqui é uma das propriedades de integral. Isso aqui é propriedade de integral, né? Se a função é maior ou igual a zero, então a integral dela no intervalo é maior ou igual a zero.
E eu tenho que verificar também que o produto interno de uma função com ela mesma só dá zero quando essa função é a função zero, ou seja, a função constante igual a zero, né? E produto interno de f com f dá igual a zero, se e somente se. O que significa isso? Bom, significa que essa integral aqui, né, de f de x ao quadrado, significa que essa integral deu zero, né? Bom, mas aí você pensa de novo nessa questão da área, né? A função é maior ou igual a zero. Então, o gráfico dela está todo aqui para cima do eixo x. Mas eu estou integrando ela nesse intervalo e está dando zero. Ou seja, não tem área. Ora, mas como que não tem área? Né? Então, se essa função aqui fosse diferente de zero em algum lugar, automaticamente eu teria área, né? Porque ela vale algum valor positivo em algum lugar. Aí, por ser contínua, ela vai continuar sendo positiva em algum outro intervalo. Então, alguma área teria que ter, né? Então, uma das propriedades de integral diz que se você está integrando uma função maior ou igual a zero, né, e contínua, e a integral dela deu zero, é porque essa função que você integrou já era a função nula. Então, é a função constante igual a zero. Então, isso aqui implica que f de x ao quadrado é a função constante igual a zero, mas isso implica que a própria função, né, sem precisar do quadrado, ela toda já é igual a zero. Tá, então, isso aqui está dizendo que se o produto interno de uma função com ela mesma dá zero, isso só pode ocorrer quando a função já é a função constante igual a zero. Então, isso é uma das propriedades de integral, mas intuitivamente você pode pensar nessa questão da área, né? Então, a integral é a área, e a função que você está integrando já é não negativa, todo o gráfico dela está para cima do eixo x, então se a integral deu zero é porque não tem área. Mas qual que é o único jeito de não ter área? É quando a função já era constante igual a zero, porque senão você tem algum gráfico para cima do eixo x, automaticamente você teria uma área. Isso não é tão assim trivial porque você precisa da continuidade. Tá? Não pode ser qualquer função. Essa propriedade não vale sempre. Tá? Então, bom, vale a positividade, portanto, né, essa expressão aqui, ela define um produto interno no conjunto das funções contínuas, né, no espaço vetorial de funções contínuas. Se você mudar um pouco o contexto aqui e permitir que os valores dessas funções tomem valores em números complexos, eu ainda posso fazer a integral, e a única diferença é que nessa definição eu tenho que colocar um conjugado em uma das funções. Tá? Então, em vez de você fazer o produto de f vezes g, você faz o produto de f vezes o conjugado da função g. Isso também vai dar um produto interno. Eu não defini, né, exatamente o que é um produto interno quando o espaço vetorial é sobre os números complexos, mas como eu falei, a definição é análoga a essa daqui. A única diferença é que, em vez de pedir comutatividade, você pede essa condição aqui. Ó. Quando você troca os vetores de posição, você ganha um conjugado. Não é igual, né? Você tem o conjugado. Bom, então esses são os 3 primeiros exemplos que eu queria fazer. E aí, só um comentário geral. Se você tem um espaço vetorial e nesse espaço vetorial você tem um produto interno, então qualquer subespaço vetorial desse espaço vetorial maior, você pode considerar ele como um espaço com produto interno. Basta você pegar o produto interno que você já tinha no cara maior e calcular ele só entre vetores do subespaço menor, né? Então, toda vez que você tiver um subespaço e o espaço maior onde ele mora já tem um produto interno, você pode considerar o produto interno do ambiente, né? Então, um subconjunto desse cara aqui, que vai ser um subespaço vetorial, é, por exemplo, o conjunto de todos os polinômios definidos no intervalo AB, né? Porque polinômios são exemplos de funções contínuas, e aí você pode usar esse mesmo produto interno para fazer produto interno entre polinômios, né? Então, isso vai dar um exemplo de um produto interno no espaço vetorial de polinômios, tá? Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê na próxima e até mais.